Você já está acompanhando pela TVA o programa Espaço Cidadão. A nossa produção sempre escolhe um tema de interesse em todo o estado de Santa Catarina. Linguagem de Libras. Você já ouviu falar, mas você tem conhecimento profundo do que seja isso? Nós convidamos Diego Barbosa. Ele é presidente da Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes da Língua de Sinais. Ele está conosco aqui e vai nos contar um pouquinho a respeito disso. É comum você assistir programas de televisão, principalmente Câmara Federal, Senado e até mesmo a Assembleia Legislativa, com uma pessoa fazendo os sinais, a linguagem de Libra. Diego, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Quando é que começou isso? Eu quero ir lá, você vai ter que me trazer essa informação. Linguagem de Libras. Bem, obrigado pelo convite, primeiramente. A língua de sinais e a interpretação, no caso, a língua de sinais ocorreu quando surdos se encontraram pela primeira vez. Você lembra aí isso, em que século ou que ano? Não. Nós temos assim poucos registros, né? Poucos registros falando exatamente a data, o ano, mas onde surdos se encontravam, onde surdos se estavam presentes, ali havia língua de sinais. Passamos por momentos em que houve a proibição da língua, né? Então, isso aqui no Brasil? No mundo inteiro. No mundo inteiro? No mundo inteiro aconteceu isso. Qual foi a justificativa apresentada? Foi o período do oralismo, né? Então, a justificativa apresentada foi simplesmente que a língua de sinais ela não ajudava no processo de ensino e aprendizado, né? Então, os surdos eles eram obrigados a aprender a falar, né? E não podiam sinalizar. Estavam excluídos? Né? Totalmente excluídos, né? Então, houve professores, né? Professores surdos foram despedidos, né? Todos os ganhos que a comunidade surda já tinha alcançado a nível mundial. Zeraram tudo? Zeraram tudo. Voltaram à estaca zero, né? Até que viram, aproximadamente assim, um período de 100 anos, viram que o método, né, essa metodologia não tinha dado em nada. Poucos surdos tinham conseguido realmente conseguido aprender, conseguido entrar na sociedade, serem incluídos. Foram pouquíssimos casos, mas depois de ver que não tinha dado certo, aí passou esse período. Como é que você coloca o trabalho desenvolvido por vocês em Santa Catarina em nível nacional? Nós estamos bem na linguagem de Libra? Estamos sim. Hoje a Florianópolis, né, Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina é referência nacional. Não só referência nacional, mas referência mundial. Nós temos aqui na Federal de Santa Catarina, nós temos o Letras Libras, que é um curso, né, voltado especificamente para a língua de sinais. Então, no Letras Libras há a formação de professores para ensino da língua e de tradutores e intérpretes de língua de sinais. E isso aconteceu primeiramente em 2006, onde foi a primeira edição do curso, edição à distância, isso com vários polos espalhados pelo país, né? E isso a nível mundial não acontecia até então, né? Pela dimensão do nosso país, isso foi um primeiro momento, assim, foi o ideal, porque havia essa necessidade dessa formação de vários profissionais, né? Então, com esse curso à distância, houve essa formação em grande escala, né? E hoje nós temos a continuidade desse curso na universidade, na modalidade presencial. Diego, nós vamos a um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura sobre o nosso tema do programa de hoje, Espaço Cidadão. Vamos acompanhar. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 10 milhões de surdos, um público que circula por todos os lugares.
Mas para que essa inserção realmente aconteça, os surdos ainda dependem do auxílio de um profissional que vem sendo cada vez mais procurado em todo o país: o tradutor ou intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras. O intérprete é aquela pessoa que vai mediar a comunicação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. Uma verdadeira ponte que possibilita o acesso entre duas linguagens. É muito importante a presença do intérprete, porque se não houver esse profissional, o surdo não consegue estabelecer uma comunicação. A partir desse intérprete, ele vai mediar a comunicação do surdo e vai, de fato, possibilitar uma comunicação minha e com as demais pessoas ouvintes. Opinião de quem sente na prática a necessidade do auxílio deste profissional. Hoje, há uma grande demanda por intérpretes nas escolas e universidades. Um mercado de trabalho em constante expansão. De forma geral, há uma carência muito grande de intérpretes, né? Pois hoje os surdos estão ocupando espaços que antes eles não ocupavam. Dentro das universidades, dentro do mercado de trabalho. Então, com esses espaços que os surdos estão conquistando, automaticamente é preciso a presença de intérpretes. Então, hoje há um movimento de formação para que os intérpretes se formem e atuem em diversos contextos e com isso exige cada vez mais a presença de mais intérpretes, para que o trabalho seja feito de forma efetiva e com qualidade, para que atenda a comunidade surda. Professora da UFSC, Carolina luta pela valorização dos intérpretes de Libras. Nós surdos sabemos da importância desse profissional e dos vários contextos em que ele atua, na área jurídica, área médica. Então, ele é o meio em que os surdos e os ouvintes se comunicam. E ele tem um papel extremamente importante, que é o de estabelecer a comunicação entre esses dois grupos. Para quem escolheu a carreira para seguir, a paixão por essa linguagem já se mostra muito mais forte do que qualquer barreira. Primeiro porque eu sou professor de teatro, né, em artes cênicas na rede municipal, e eu tinha um aluno surdo e eu tive muito interesse em aprender, né, para poder integrar ele com o grupo. E também sempre observei o surdo e acho muito bonito, muito linda a expressão dele, né, na língua de Libras. Ele é muito importante porque promove a acessibilidade do surdo em todas as áreas, né, inclusive na área do conhecimento, na área profissional. Então, eu quero ser esse elo de ligação entre a sociedade e o surdo. Bom, a Fernanda mostrou um trabalho muito importante sobre isso. Agora, qual é a importância disso no íntimo do surdo? Como é que ele encara isso? Por exemplo, o surdo de nascença, isso já desperta esse interesse pela linguagem ou precisa haver um incentivo dos familiares na própria escola? Como é que funciona tudo isso em função de uma criança, quando a criança logo nos primeiros anos? Isso é muito interessante, porque pesquisas mostram que quanto mais cedo a criança entra em contato com a língua de sinais, mais cedo ela pode se desenvolver, né? Nós temos vários casos onde crianças que não tiveram contato com a língua, né, foram criados, né, de uma forma onde a família, por falta de conhecimento... Até escondia as crianças. Exatamente, até escondia. Então, até hoje nós temos isso. Né? Até hoje nós temos isso e as crianças são escondidas, os pais não sabem como lidar com a surdez. Não procuram também? Não procuram. A única visão que os familiares têm é uma visão clínica, uma visão médica, onde que a maioria dos casos os médicos dizem: é preciso que essa criança aprenda a falar, é preciso que essa criança seja implantada, é preciso que essa criança conviva com pessoas ouvintes, faça sessões de fonoaudiologia para aprender a falar. Então, infelizmente, isso acontece até hoje. Né? Então, diversos casos onde surdos... Os médicos se comportam assim até hoje? Até hoje. Infelizmente? Infelizmente, até hoje eles se comportam dessa forma. Né? Então, assim, a visão que os médicos dão para as famílias é essa, que a criança ela tem que ser inserida no mundo ouvinte,
né? Ela tem que aprender a falar, ela tem que aprender a língua portuguesa a qualquer custo. E isso, a criança ela acaba não tendo a aquisição da linguagem. Ela não adquire, porque o que ela tenta aprender são palavras vagas, palavras soltas, né? Então Aí não há condição de formar uma frase. Exatamente. Não há condições de formar uma frase, não há condições dessa criança se desenvolver, né, socialmente, né, na área educacional. Então, isso vai sendo empurrado com a barriga, digamos assim, né? Até que quando essa criança adulta, né, depois de um certo período, ela tem autonomia suficiente de dizer para os pais: eu posso procurar o meu caminho agora, digamos assim, né? Ela encontra a comunidade surda, ela começa a ter contato com a comunidade surda. Um ensina o outro? Exatamente, é o modelo, né? Então, um surdo, quando vê um outro surdo e vê essa capacidade, vê esse potencial, como assim, essa pessoa, ela é surda como eu, e olha o que ela está fazendo, eu não posso, eu tenho que... Como é que ela chegou até esse ponto e eu ainda não cheguei? Exatamente. Como é que ela pode fazer e eu não? Né? Então, ela tendo esse modelo, ela tendo essa pessoa surda como referência, né? Surdos entre seus pares mesmo, né? Então, ela começa a se desenvolver. É comum uma criança dessa, vendo isso na rua, cobrar da família? É comum. É comum, e a criança vendo outros surdos, ela simplesmente questiona: como assim? Aquelas pessoas são como eu, né? E elas estão tendo um contato social, uma vida social, e eu tenho que ficar em casa, e eu tenho que estar dependendo da minha família para conseguir fazer as minhas coisas. Então ela cobra, sim. E o detalhe, a gente sente que a realidade de 2013 é completamente diferente. Quer dizer, as coisas estão mudando, a dinâmica, a rapidez, a própria informação tem que acompanhar, esse pessoal tem que acompanhar também, né? Exatamente, exatamente. Eles têm que acompanhar. Então, hoje nós temos várias tecnologias que auxiliam isso, né? Antigamente nós não tínhamos a possibilidade de gravar um vídeo em poucos minutos e postar na internet para que outras pessoas de outros lugares vejam o que está acontecendo a nível nacional. Então, assim, elas estão acompanhando, né? Elas não têm, infelizmente ainda nós não temos uma acessibilidade, né, na televisão, né, como seria o ideal. Que atingiria uma gama muito maior. Exatamente. Bom, Diego, nós vamos a um intervalo agora no programa Espaço Cidadão e já voltamos a conversar com você, porque o tema me fascina, entende como é que é? Eu tenho um sobrinho que é surdo, mas a gente entende tudo, ele não tem linguagem de Libras, mas ele entende tudo que ele fala com a gente e ele entende o que a gente fala com ele, tranquilamente. Vamos a um intervalo no programa Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVA, e nós já voltamos. Estamos voltando com o programa Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVA. Diego, voltando ainda ao ensinamento de Libras, é comum José encontrar Antônio e sentir que o nível do Antônio está um pouco à frente do nível dele? Sim. E o que é que eles fazem nessa hora? Sim, é comum. É comum isso acontecer. Hoje, no Brasil, nós vivemos uma realidade diferente, né? Os surdos, eles estão tendo mais acesso às universidades, eles estão tendo mais acesso ao conhecimento, né? Então, hoje no Brasil, nós temos diversos mestres, né? Mestres surdos, né? Então, eles estão estudando, estão alcançando pós-graduações, né? Então, assim, temos vários professores nas universidades federais hoje. Então, existe isso. E quando esse encontra surdos que não têm essa escolaridade... Talvez o nível dele? Sim, eles identificam isso. Há essa identificação
E passam a ajudá-lo? Exatamente. Essas pessoas hoje são modelos, né? Então são surdos que viraram assim, modelos de referência mesmo, dos surdos quererem alcançar, quererem estudar, quererem ir mais além, porque até há pouco tempo eles ficavam em casa. A perspectiva de vida era estudar, ter um bom trabalho, me formar no ensino médio e pronto, e deu. Né? É isso e não quero mais. Né? Então, hoje em dia, nós vivemos uma realidade diferente. Felizmente. Quer dizer o seguinte, então, se o José chegou no nível 10, vamos supor, e os que ele está conversando naquele momento estão com o nível 5, ele não se sente assim tão orgulhoso e diz, não vou perder tempo com vocês. Não. Ele faz questão. Isso é ótimo. Ele faz questão de estar ali presente, faz questão de mostrar a capacidade que os outros eles podem têm. alcançar. Exatamente. Também, né? Porque eles têm uma experiência de vida igual. Né? Então, até pouco tempo atrás, ele também estava no mesmo nível. Ele também estava no mesmo nível, mas só que ele conseguiu, ele foi atrás, ele buscou, ele teve a vontade também, exatamente, né? Ele teve a vontade de correr atrás, né? E mostrar para esses outros que eles também podem fazer isso. A ideia dele é contagiar os demais. Exatamente. Ou contagiar positivamente. Positivamente, essa a ideia. Nós vamos acompanhar um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura sobre este tema. E vamos ver a realidade aqui em Santa Catarina. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina há uma discussão sobre a falta de intérprete de Libras e a contratação de novos profissionais. Há um concurso público em andamento, mas professores e alunos questionam o edital que não exige nível superior. Recentemente, o edital em aberto prioriza a abertura de vagas para nível D, que significa com ensino médio. E acho que a gente tem que pensar não só na questão da valorização profissional do tradutor-intérprete, mas também num histórico que anteriormente já havia sido considerado o tradutor-intérprete nível E. Nós temos 7 tradutores-intérpretes, todos com ensino superior, né, empossados, enfim, trabalhando na universidade, porque essa é a demanda da UFSC. Além disso, a gente também se preocupa muito com a qualidade dos serviços que são oferecidos no ensino superior. A gente tem uma demanda de pós-graduação, de departamentos, de reuniões com alto grau de complexidade na atuação desse profissional. Então, nesse sentido, é super importante que várias questões estejam sendo pensadas, né? Alunos e professores têm tentado argumentar a favor da mudança. Para eles, uma universidade que oferece curso superior deveria valorizar profissionais que têm essa formação. Você acha que essa questão reflete, de alguma maneira, a falta de valorização do intérprete no mercado? Sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, nós deveríamos, e na medida do possível, estamos dando o exemplo, porque a UFSC é a única universidade do Brasil, por enquanto, que oferece o curso de bacharelado em Letras Libras, em atendimento ao Decreto 5626. Então, nós temos um agravante muito profundo na medida em que a própria universidade que oferece o curso tem aberto o concurso para nível D, ainda que seja uma pressão do MEC, mas isso expande muito mais o estado de Santa Catarina e atinge uma questão nacional, que é a criação de políticas tradutórias a favor da valorização desse profissional no mercado de trabalho. Tarcísio, coordenador do curso de Letras Libras da UFSC, concorda que o mercado, apesar de fértil, ainda sofre com a falta de valorização. O mercado que está crescendo, mas ao mesmo tempo é um mercado de trabalho que ainda precisa de muitas transformações para que ofereça as condições adequadas para o intérprete atuar. Por exemplo, aqui na cidade de Florianópolis, quando tem concursos para atuação de intérpretes na prefeitura, em geral, o que o concurso exige não é formação especificamente de tradução e interpretação, e sim uma formação de um pedagogo, um professor bilíngue, que vai ser um professor auxiliar, né? Então existe essa confusão ainda no mercado de trabalho com relação à distinção no contexto educacional entre o intérprete e o professor, um possível professor que dá apoio, né, ao aluno.
Para estes profissionais engajados nesta luta, falta a sociedade se dar conta de todos os lugares que se faz necessária a presença de um intérprete. Como relata João Gabriel, o estudante de Letras Libras detalha as dificuldades encontradas em tarefas simples do cotidiano. Relatos que nos mostram o quanto a inclusão ainda parece distante. Isso acontece, né? A sociedade ainda tem muitas barreiras. Se eu vou a uma consulta médica, por exemplo, é muito complicado, porque se não tem a presença do intérprete, fica muito difícil estabelecer uma comunicação. Recentemente eu estive doente, precisei ir no médico e a comunicação com o doutor foi através do texto escrito, né? Então, a importância do intérprete se dá para que a comunicação seja efetiva nesses contextos. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão, que só tem aqui, na sua TVA. Nosso tema de hoje é a linguagem de Libras. A Universidade Federal de Santa Catarina já tem professores, muitos alunos, muita gente que estava escondida dentro de casa ou tinha aquele tipo de comportamento que não era o ideal, está acordando para a realidade. E o concurso na Universidade Federal de Santa Catarina é só para quem tem curso superior ou não? Infelizmente, hoje nós estamos arregaçando as mangas para lutar pelos direitos da classe, né, dos intérpretes. Hoje, abriu, a Universidade Federal, como disse anteriormente, é referência, né, não só em Santa Catarina, nacional, ótimo, mundial. E a Universidade de Santa Catarina desde sempre teve o concurso a nível E. Desde 2007, é isso? Foi 2009 o concurso, o primeiro concurso. E a nível E, que no caso é o ensino superior. Mas por questões políticas, o MEC tem um programa que é o Viver Sem Limites, né, que está distribuindo vagas a nível médio para todo o Brasil. Né, está simplesmente querendo que a universidade faça esse concurso a nível... Sem essa exigência do curso superior. Exatamente, sem essa exigência. E o que acontece é que os intérpretes, eles trabalham não só em graduação, mas em pós-graduação, eles trabalham com professores que estão fazendo pós-doutorado, né? Então, os intérpretes estão em todas essas demandas, eles atendem todas essas demandas hoje. E nós queremos, né, é um retrocesso realmente, mas fazer esse concurso a nível médio. Né? E isso vai contra até mesmo a um curso que a universidade disponibiliza, que é um curso de formação específico para intérpretes, tradutores de língua de sinais. Né? Então, para que uma pessoa vai querer fazer um curso superior, sendo que ela pode fazer um concurso a nível médio? Né? Então, assim, está indo contra aos princípios da universidade, aos princípios, né, que a classe, que é a valorização... Decisão de Brasília, então? É a decisão de Brasília. É a decisão de Brasília, mas nós sabemos, né, nós temos o conhecimento de que os reitores das universidades, eles têm essa autonomia. Tem autonomia porque nós temos um cargo, né, que é o tradutor e intérprete. Ponto. Esse é o cargo dos funcionários hoje da UFSC. Né? Esse é o cargo, tradutor e intérprete, que é a nível superior. Né? E aí o reitor vai e especifica a língua quando sai o edital. Né? Daí é tradutor e intérprete Libras português, tradutor e intérprete inglês, tradutor e intérprete, né, espanhol, italiano, enfim. Né? Então, é isso que acontece. Os reitores das universidades, eles têm essa autonomia de fazer isso, de fazer essa escolha, de determinar qual a língua que será o cargo. Os intérpretes hoje são necessários em todos os lugares? Em todos. Hoje, em todos. Os surdos, a comunidade surda tem alcançado diversos espaços sociais que antes não alcançavam. Por exemplo? Né?
Nós vemos hoje muito intérprete fazendo a tradução em televisão, fazendo a interpretação na televisão, né? Então, assim, espaços públicos, prefeitura, né, são cidadãos que necessitam ir na prefeitura para tirar uma nota fiscal, para saber informações. Ele precisa ter um funcionário que... Exatamente, ter uma pessoa que saiba se comunicar com ele. É uma pessoa que fala uma outra língua, ponto. Claro. Mas é um cidadão brasileiro que tem todos os direitos como qualquer outro. E nós temos isso aqui no estado de Santa Catarina? Infelizmente, nós não temos isso. Não é regra, então? Não. Aonde não. tem exceção? Nós temos, sim, um decreto, né? O 5626, que fala, que exige ali que tenha o intérprete nos espaços públicos, mas até agora são poucos espaços que estão seguindo a risca. O Brasil, a gente sempre tem aquela famosa história, a lei que pega e a lei que não pega, né? Exato. Agora, Diego, eu fiquei com uma outra curiosidade. Língua de sinais para português e língua de sinais para espanhol, vamos supor. O gesto é a mesma coisa? Os sinais são os mesmos? Não, não são. Não são os mesmos. Cada país tem... Você me faça, por favor, eu amo o Brasil em português e eu amo o Brasil em espanhol. Agora aqui, para mim, pode fazer? Infelizmente eu não sei. Em espanhol, não? Em espanhol não sei. Mas como seria em português, então, para o português? Em libras. Em libras, eu amo o Brasil. Entendi. Né? Agora, eu amo o Brasil. O espanhol pode ser diferente. O espanhol é diferente, com certeza. O espanhol é diferente. Mas você já nos traz uma notícia boa. A posição de Santa Catarina é destacada em nível nacional. Em nível nacional, é destacada, sim. O que nós temos de conhecimento... Hoje, há um tempo atrás, digamos assim, há uns 7, 8 anos atrás, era Santa Catarina, ponto. Era a referência nacional que nós tínhamos. Nós tínhamos um ou outro trabalho espalhado pelo país. Isso nós tínhamos. Não. Agora não. Estamos em todos os Agora, com o curso que eu comentei anteriormente, o Letras Libras, diversos pesquisadores foram surgindo nesses últimos anos, né? Então nós temos isso espalhado pelo território nacional hoje. Diego Barbosa, muito obrigado pela aula que você nos deu sobre o tema. Eu que agradeço. Eu entrevistei Diego Barbosa, ele é presidente da Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes da Língua de Sinais. E felizmente, com muito orgulho, até com muita satisfação, eu digo isso mais uma vez. Santa Catarina partiu à frente. Santa Catarina é destaque nacional neste setor. Muito se deve ao interesse e à iniciativa da própria Universidade Federal de Santa Catarina. Este foi o Espaço Cidadão de hoje. Você continua com a gente na programação da TVA. Até a semana que vem.